Gostaria de saudá-los com a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, no qual nós temos trabalhado sobre uma vida de santidade. E nos estudos passados nós temos trabalhado o que nós precisamos fazer para ter uma vida de santidade. E hoje eu gostaria de destacar algo que nós não podemos deixar de realizar. E como tema eu separei o seguinte: brecha em nossa santidade. Coisas pequenas que nós deixamos de realizar, deixamos de fazer, a qual tem prejudicado a nossa vida de santidade, a nossa vida cristã. E o texto qual eu separei como base para nosso estudo neste dia é Tiago 1:22, apenas um versículo. E a palavra de Deus nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Irmãos, como Deus tem falado comigo nesses dias, e eu gostaria de passar isso, externar isso aos irmãos. Deus tem me cobrado: Aslan, você está pregando, mas você está vivendo o que você está pregando? Você tem vivido o que você tem pregado? Você está estudando, está aprendendo, mas você está colocando em prática o que se tem aprendido? E Deus tem cobrado muito em relação a isso. E este tem sido um grande desafio, meus irmãos, para mim, e creio que também seja um desafio aos irmãos e para todos os cristãos de uma forma geral. Viver aquilo que se fala, viver aquilo que se prega, viver aquilo que se acredita. Pois muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, cremos em Cristo, mas vivemos como se Ele não existisse, como se Deus não representasse nada em nossa vida. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, é bem mais fácil nós falarmos do que nós fazermos, do que nós realizarmos. As nossas atitudes, nós precisamos acertá-las. E o que eu gostaria com essa mensagem, o que eu gostaria com esse estudo deste dia, é destacar, meus irmãos, o quanto nós temos sido negligentes, o quanto nós temos sido insuficientes. E muitas vezes isso tem prejudicado a nossa vida cristã, a nossa vida de santidade. E isso é muito sério. Nós não podemos agir dessa forma, agir dessa maneira. E muitas vezes nós pensamos que são as coisas grandes, entre aspas, que têm nos prejudicado. Porque nós sabemos que pecado não tem tamanho, nem grande nem pequeno. Pecado é pecado e todo pecado desagrada a Deus. Mas nós assim o denominamos como grandes e pequenos. E nós pensamos que apenas as coisas grandes que podem nos prejudicar. E eu lhe digo com toda certeza que essas coisas grandes, elas nos prejudicam sim. Prejudicam e muito. Mas além dessas coisas grandes, as coisas pequenas também têm nos prejudicado, têm nos destruído. E essas coisas pequenas eu gostaria de chamar de brechas, as quais nós deixamos em nossa vida para que o inimigo trabalhe. Por isso eu destaquei esse tema, brecha em nossa santidade. Nós não podemos deixar brechas, e é sobre isso que eu gostaria de destacar nesse estudo, pois nós não podemos deixar brechas para se ter uma vida de santidade. Nós precisamos eliminar, precisamos retirar as brechas da nossa vida e não viver conforme muitos têm vivido, com as portas escancaradas para o erro, para uma vida de pecado.
Infelizmente, muitas pessoas têm vivido dessa forma, têm vivido dessa maneira. E algo que me chama muita atenção, irmãos e amigos, que não era para ser de forma negativa, mas infelizmente é. Preste atenção por quê. No Brasil, de uma forma geral, só para que nós venhamos a entender, de uma forma geral, os cristãos, eles são a grande maioria. E isso não era para ser de forma negativa, mas como eu disse, infelizmente é. Por quê? Porque nós temos muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem que são denominadas evangélicas, mas o mundo, o Brasil vai de mal a pior, as coisas não mudam, as coisas não melhoram. O que será que tem acontecido? Parece que e quanto mais cresce o número de cristãos, quanto mais cresce o número de evangélicos, pior o Brasil tem ficado, pior o mundo tem ficado. É estranho isso, não é, irmãos? É muito estranho e muito triste. E eu gostaria que você refletisse e se autoanalisasse. Como que eu tenho sido um cristão? Como tem sido a minha atitude de cristão que eu digo que sou? Só para a gente ter uma noção, meus irmãos e amigos. Em um censo feito de 2017, o Brasil tinha cerca de aproximadamente 209 milhões de habitantes. E segundo o IBGE, 86,8% dessa população, ou seja, 181 milhões de pessoas, são cristãs. E desse percentual de 181 milhões de pessoas, 22% são considerados evangélicos, ou seja, aproximadamente 20 milhões de pessoas. Sendo que os que predominam no meio evangélico são denominados os evangélicos pentecostais. E onde que eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? Eu gostaria de chegar na prática nossa do Evangelho. Gostaria que nós chegássemos à prática da Palavra de Deus, à prática do Evangelho. Pois pelo que eu posso entender disso tudo que eu acabei de falar, é que muitos que se dizem cristãos, muitos que são denominados cristãos, são cristãos não praticantes, são cristãos de mentirinha, são uma farsa, pois nós não vemos um mundo melhor, nós não vemos um Brasil melhor, nós não vemos uma cidade melhor, um bairro melhor, uma vizinhança melhor, e sim piorando a cada dia, a cada momento. Meus irmãos e meus amigos, o convite que Tiago faz às suas comunidades é muito claro, simples, direto e objetivo. Ele bate na cabeça do prego com o martelo e fala assim: tornem-se praticantes da palavra de Deus. E essa é a brecha que eu gostaria de destacar neste dia, que nós não podemos deixar de ser praticantes da palavra de Deus. E ele destaca isso: tornem-se praticantes da palavra de Deus. E ponto final. E o mesmo que ele estava exortando naquela época é o que nós precisamos fazer hoje. Só para a gente entender um pouco melhor, para quem que essa carta, para quem a carta de Tiago foi dirigida. E a carta de Tiago, ela não se dirige a uma igreja determinada, a uma igreja específica, a uma igreja especial, mas ela vai ao encontro das 12 tribos da diáspora, direcionada aos cristãos. Em outras palavras, trata-se de comunidades cristãs de origem judaicas que estavam espalhadas pelo Império Romano. E Tiago, ele transmite os ensinamentos de Jesus para esses irmãos, para esses cristãos. E nós,
nós também nos denominamos cristãos. Certo? Ou estou errado? Você se considera um cristão? O que te leva a pensar que você é um cristão? Isso é muito sério, irmão, isso é muito sério, meu amigo. Cristão quer dizer pequeno Cristo, seguidor de Jesus. E o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para salvar todos aqueles que nele creem. O dicionário define o cristianismo como um conjunto de religiões cristãs que se baseiam nos ensinamentos, na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Logo, você então é cristão. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador da sua vida. E você é cristão também quando você segue aquilo que Ele ensinou. Ou seja, quando você pratica os ensinamentos de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não nos empenhamos, não nos esforçamos em praticá-la, nós vivemos um cristianismo de fachada, nós vivemos um cristianismo de mentira, e nós não devemos viver dessa maneira. Isso é muito ruim. Nós podemos dominar a palavra de Deus de ponta a ponta. Eu posso saber onde está cada passagem, cada texto, cada versículo, recitar cada sílaba. Mas se estas palavras não estão tendo impacto, não têm impactado e nem transformado a sua vida, não tem transformado a nossa vida, nós temos sido meramente religiosos, temos sido apenas teóricos e expressamos um conhecimento sem fé. Nós revelamos somente a letra e não há manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Isso é muito sério, irmãos e amigos, e é muito importante que nós, cristãos, pratiquemos aquilo que Deus nos ensinou e nos ensina até hoje, através da palavra, através da Bíblia. Não seja apenas uma pessoa, não seja apenas um cristão que cumpre um ritual de uma igreja, que vá até a igreja, que canta, que ora e depois vai embora. E faz isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E a sua vida não muda em nada. Nada de frutos. Em sua vida diária não demonstra uma diferença para melhor. Não seja assim. Para Tiago, quem estivesse agindo dessa forma, quem estivesse vivendo dessa maneira, possuía uma fé morta. Uma fé distante do verdadeiro conhecimento de Deus. E isso não é fé, mas somente uma crença religiosa. Pois não opera, não realiza e não transforma a vida, não serve para nada. E eu gostaria agora nesse momento de destacar uma ideia de C.S. Lewis, que diz que para fazermos da prática do Evangelho como um bom faz de conta. Eu gostaria de explicar isso nesse momento, porque foi algo que me chamou muita atenção e eu gostaria de passar isso para os irmãos. E é mais ou menos assim: o praticante do Evangelho olha para o espelho da lei régia da liberdade. Lei régia significa uma lei real, a lei verdadeira, a lei pura, a lei que une Deus ao homem e o homem a Deus. A lei que não é feita pelo homem.
E o praticante do Evangelho se vê refletido na palavra viva e perene de Deus. Praticar a palavra ou praticar o Evangelho significa que você olha para Jesus e olha para si mesmo, em Jesus, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, para obter força, para obter provisão para todos os seus atos, em toda a sua vida. Você foi ressuscitado com Cristo. Você está sentado com Ele nos lugares celestiais. Sua vida está oculta com Cristo em Deus. E eu digo para você, um dia, quando Ele se manifestar, você também será manifestado com Ele em glória. O seu verdadeiro eu, a plenitude de quem você é e o que Deus o fez para ser, será revelada e manifesta. Mas por enquanto está oculta, conforme diz a palavra de Deus lá em Colossenses 3, de 1 a 3. Praticar o Evangelho significa que você se vê na lei régia e então vive nessa visão, vive na lei de Deus. Você olha para o espelho e faz aquilo que vê, porque você está vivendo a palavra de Deus. Muitas pessoas falam o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E isso que eu estou falando nesse momento é muito mais do que isso, muito mais do que um exemplo moral. Não é simplesmente o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Isso é frequentemente muito abstrato e distante para ser de grande utilidade para a sua vida. O que você deveria falar é o seguinte: o que eu faria se eu estivesse cheio do Espírito Santo? O que eu faria se de fato, verdadeiramente eu estivesse cheio de Jesus na minha vida? Como seria a minha atitude se eu fosse verdadeiramente um cristão verdadeiro, um cristão autêntico? E C.S. Lewis chamou isso de um bom faz de conta. E é uma das maneiras que nós usamos a nossa imaginação para promover a nossa santidade. Porque o mal faz de conta é simplesmente uma hipocrisia. É quando nós fingimos ser algo que nós não somos. E o bom faz de conta é quando nós praticamos ser quem nós já somos em Cristo. Legítima e positivamente. E quem um dia nós seremos em Cristo. Moral e perfeitamente. Oh, como isso é maravilhoso. O bom faz de conta, ele não é uma hipocrisia. É uma tentativa de consistência conduzida pelo Espírito Santo. E o mal faz de conta é um substituto da realidade. Enquanto o bom faz de conta, ele é quando a pretensão leva à realidade. Aquilo que eu pretendo me leva a uma realidade. É o que as crianças fazem quando elas brincam, quando elas fazem de conta que são adultas, que elas fazem de conta que são grandes, que elas são crescidas, para que elas possam crescer. E é o que os cristãos fazem em nossa condição de peregrinos aqui nessa terra. Quando nos dizem para praticar a palavra de Deus. Tudo isso que eu falei, meus irmãos, na prática funciona da seguinte forma. Imagine como você seria se realmente vivenciasse uma profunda renovação do Evangelho. Se realmente cresce que o Deus vivo estivesse a seu favor e que Ele satisfaria todas as suas necessidades.
Como seria a sua atitude se você vivesse dessa forma, se você agisse dessa forma? Já pensou nisso? Que você não precisa usar as pessoas para conseguir o que você quer, porque você sabe que Deus aceita, Deus aprova e acolhe você. E portanto você transborda com esse amor de Deus na sua vida. Imagine essa versão de você mesmo. Aquela que é livre, que é feliz, é estável, cheia de amor. Imaginou isso que eu falei? Agora pegue esse eu imaginário e coloque nas situações da sua vida. O que será que esse eu imaginário, você no Evangelho faria na situação que você está passando, na vida que você está vivendo? Se você realmente amasse a Deus profundamente, de coração, e se você realmente amasse sinceramente o teu próximo, o que você faria? Como seria a sua atitude? Como seriam as suas ações? Pense nisso. E quando você tiver a resposta, peça ajuda de Deus e depois pratique aquilo. Mesmo que seja um pouco confuso para você, mesmo que os seus motivos sejam confusos. Em outras palavras, pratique as ações de amor, mesmo que ainda haja falta de alguma substância, mesmo que haja falta de algo na sua vida. Haja dessa forma, viva dessa maneira. Não espere até que seus motivos sejam totalmente puros. Arrependa-se hoje, arrependa-se agora de seus motivos impuros, de suas preferências pecaminosas, de sua apatia espiritual. Olhe-se no espelho do Evangelho, a lei libertadora do Rei Jesus. Olhe para isso. Veja o que você é à luz das boas novas, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Então, não vá embora e se esqueça. Lembre-se, persevere nessa visão de si mesmo, em Cristo. Vá embora e pratique aquilo que você viu, pratique aquilo que você aprendeu. Mesmo que você não sinta completamente o que viu. Tiago diz: você será bem-aventurado no que realizar, você será mais do que feliz. E isso é o que significa praticar a palavra, meus irmãos. Pelo resto da sua vida, seja um praticante da palavra de Deus, um praticante do Evangelho. Não deixe essa brecha para o inimigo trabalhar na sua vida. Seja praticante da palavra de Deus. Aplique em sua vida diária as verdades que Jesus ensinou. Nós precisamos de um mundo melhor, de uma vida melhor. E essa diferença positiva começa em você. Começa com o meu eu. Começa com o meu modo de viver. É individual, é intransferível. Pare de colocar a culpa nos outros. Seja você praticante da palavra de Deus. Seja um cristão de fato e não apenas da boca para fora. Esse é o grande desafio para todos nós. Pense nisso.
E Tiago, ele nos leva ao entendimento de que a palavra de Deus, ela é para ser praticada e não somente ouvida. Muitas pessoas hoje vão às igrejas, vão aos templos para ouvir a palavra, mas não meditam sobre ela, não retêm por tempo suficiente para absorver aquilo que a palavra de Deus tem para elas. Lógico, meus irmãos e meus amigos, que é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus. É muito importante, é muito gostoso estarmos juntos no templo, na igreja, ouvindo, cultuando a Deus, recebendo a palavra de Deus. Aí Romanos 10, 17, pois a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que eu te digo algo, nós só estaremos ouvindo, de fato, a palavra de Deus, verdadeiramente, quando nós estivermos colocando-a em prática. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos e amigos? Ser um cumpridor da palavra é viver a vontade de Deus, é viver a vontade do Espírito Santo, é aprender a ouvi-lo. E muito mais, é aprender a obedecer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus está falando a nós. Nós não podemos dizer que somos cumpridores da palavra de Deus se nós continuamos fazendo as mesmas coisas, se nós continuamos com a nossa língua solta, falando o que nos vem à mente. Pois o principal conflito consiste em dominar o seu eu e mantê-lo totalmente em submissão ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Para isso, nós teremos que agir com autoridade sobre o nosso eu e deixar de fazer as nossas vontades e entregar ao Espírito Santo, entregar a Deus o controle da sua vida. E eu te faço uma pergunta para você: você tem feito isso? Quando você nasceu de novo, você entregou a sua vida ao Senhor, você entregou a sua vida a Jesus e o confessou como seu único e suficiente Salvador. Neste momento você teve seus pecados perdoados e então recebeu do Senhor o perdão e recebeu o Senhor em seu coração, recebeu o Senhor em sua vida. Nós damos testemunho que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Logo, nós devemos compreender que a partir daquele momento, nós já não somos ouvintes da palavra. Nós já teremos que ser praticantes. Afinal, o Espírito Santo de Deus vive em nós. Isso nos deve fazer o quê? Obedientes, meus irmãos. Obedientes da palavra de Deus. Para ser um cristão vitorioso, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão bem-aventurado, você precisa aprender as boas práticas. Entre elas, o domínio da sua palavra. É aquilo que eu falei lá no começo. Porque pregar a palavra sem praticar é um hábito que não é recomendável. Falar e não fazer. Falar, eu saber o que eu tenho que fazer não adianta, não é recomendável. Pois quem fala o que não faz, mente. E mentira é pecado, e todo pecado desagrada a Deus. E quem age dessa forma está enganando a si próprio. É o que Tiago diz mais adiante, no versículo 26. Não cuidemos de ser religiosos. Irmãos e amigos, quando Deus nos criou,
Ele nos deu o poder de pensar e agir segundo a nossa vontade. Porém, Adão, com sua desobediência, nos fez abrir mão desse poder, dessa capacidade. Porém, isso nos foi devolvido por intermédio de Cristo Jesus. Para exercê-la, só precisamos aprender a praticar a palavra de Deus, refrear a nossa língua do mal, aprender a usá-la apenas para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E eu gostaria de concluir dizendo que ser praticante da palavra, segundo o ensinamento de Jesus na carta de Tiago, qual nós lemos um versículo, é ler e ouvir com empenho para que nós possamos amadurecer e transformarmos a semelhança de Jesus, colocando em prática o que nós lemos, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo. Isso que é ser praticante da palavra de Deus. Irmãos, amigos, fazer uma diferença no mundo corrupto, como estamos vendo hoje, não é fácil, não tem sido fácil. Porém, se nós nos apegarmos firmemente à palavra de Deus, e se nós a praticarmos, nós conseguiremos. A honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz parte das pessoas, desde que o pecado entrou no mundo, viver afastando-se de Deus, cada dia mais, cada vez mais. E o que fazer, o que você pode fazer para mudar essa história? O que você pode fazer para mudar o mundo? Já pensou nisso? E eu lhe digo que a resposta é bem simples. Como nós já vimos, nós precisamos deixar a nossa vida ser dirigida e guiada por Deus, deixando Jesus Cristo ser o seu Senhor e o seu Salvador de fato, verdadeiramente. Irmãos e amigos, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para ajudar cada um de nós a vencer o pecado. Infelizmente, alguns que se dizem cristãos têm dado um mau exemplo em suas vidas. Mas isso não nos impede de buscar a vitória de Jesus Cristo para as nossas vidas, meus irmãos e meus amigos. Por isso que eu digo que é individual, é intransferível. Faça você, faça a sua parte. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, faça hoje, agora. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja um cristão autêntico. Faça a diferença positiva onde quer que você esteja. Não dê brecha em sua vida de santidade. Que Deus assim os abençoe e nos ajude quanto à prática da palavra de Deus, quanto à prática do Evangelho. Brecha em nossa santidade. Que Deus os abençoe. Amém?